Olá, autores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Livro de Teseu. Eu sou o Diogo Oliveira e esse é o meu canal do YouTube, onde eu estou fazendo uma segunda edição do primeiro livro que eu publiquei por editora, agora nos moldes que eu bem desejar, como uma publicação independente. E hoje eu estou aqui para falar de formatos de livro. Qual formato você gostaria que o seu livro fosse publicado? Às vezes, por uma editora tradicional ou quando vendemos o nosso livro, não temos um controle para saber qual é o formato que nós vamos vender o nosso livro ou qual formato nós vamos publicar. Então, eu trouxe aqui alguns formatos de livro que eu tenho aqui em casa para você ver a diversidade deles, mesmo sendo formatos teoricamente semelhantes. E para isso, eu vou pegar aqui uma régua e mostrar para vocês os tamanhos mesmo dos livros que nós temos no comum. O mais comum que você por aí é a famosa publicação tradicional no formato padrão, famoso 14 por 21 ou algo semelhante. Estes são livros que eu peguei, que são no formato padrão, mas vocês podem ver que já há uma diferença de altura entre eles e também no formato das capas. Vamos pegar aqui um que eu adoro, que é As Possuídas, do Irrelevant, capa dura, e ele teoricamente tem 12,5 por 21. Então ele atende a altura de um formato padrão, porém a largura dele é um pouquinho menor. Ele é confortável de ler, eu gostei. Ele fica um pouquinho mais comprido, mas não é muito usual nos dias de hoje. Esse livro aqui, se eu não me engano, é dos anos 70, se não me falha a memória. 1972 aqui. Então já faz um tempinho aí, pode ter caído em desuso, porém é fácil você colocar em algum bolso da sua mochila caso você leve livros para lá. Aqui nós temos essa edição da Dark Side Book, um dos meus livros favoritos. O que aconteceu com Baby Jane? Né? Ele é mais ou menos um formato padrão, ó, ele é 14 por 21,5, porém ele tem uma capa dura, então ele dá a impressão de ser um livro um pouco maior. Então lembre-se que quando o seu livro for uma capa dura, haverá essa diferença, principalmente no preço final dele, pois essa capa além de tudo ela é almofadada. Temos aqui então um livro que eu gostei muito, chama O Caibalion. Tem os três iniciados, mas não existe um autor em si. Mas podemos falar desse livro em um outro vídeo. Vamos aqui então ao tamanho dele. Ele mede aí os seus 14 de largura, mas a altura dele já bate aí uns 20. Então ele é um pouquinho menor, porém ainda praticável. Gostoso de ler, tamanho da letra razoável e tudo mais. São detalhes que você tem que se preocupar uma vez que vai fazer todo o trabalho referente à sua publicação. Um que eu li recentemente do Rafael Zimchet, Uma Sombra Além da Escuridão. Ele tem um formato padrão e o mais comum que eu vejo aí na atualidade, que é o famoso 16 por 23. É um pouquinho maior, minha mão ela não é pequena, mas é quase o tamanho da minha mão. A letra é confortável e ele dá um espaço a mais para que você tenha aí essa diferença aqui do final e do começo do livro, cabeçalho e rodapé. Isso faz diferença sim, dependendo como ficar a diagramação do seu livro, não se engane. E por último eu tenho aqui A Incendiária de Stephen King, também capa dura. Ela é do mesmo tamanho que esse aqui do Rafael, ó, você pode ver. A diferença, esse pequeno tamanho aqui, de uns 2, 3 centímetros, é apenas da capa dura. Então, eu trouxe mais para você ver que a capa dura dá uma diferença no tamanho do seu livro. Esse aqui tem uns 16,5 por 24. Então, um pouquinho maior, mas pense nisso quando você for colocar ele na sua prateleira, como que ele vai ficar. Esse aqui são as variações do tamanho livro padrão, né, como a gente conhece hoje, o que é vendido hoje para nós, quando você vai procurar sobre vendas de livros. Agora vamos ao formato Pocket. Este formato Pocket tem um pouquinho menos de variações aqui na minha biblioteca, mas ainda há variações. Esse formato aqui, esse aqui veio lá de fora da Agatha Christie, Murder Vicarious, que se não me engano aqui no Brasil ficou Assassinato na Casa do Pastor. Ele tem aqui 10,5 por 17. Cabe numa bolsa de mão, cabe numa mochila. Às vezes dá para você mais fácil levar numa sacolinha e ficar tranquilo. O formato também que essa página que ele foi feito deixa ele mais leve, mas é mais difícil achar esse papel mais fininho aqui para umas gráficas independentes. Temos aqui outro da Agatha Christie, também. Esse aqui é da LM Pocket, um brinde de cianureto. Já é brasileiro e você pode ver que o tamanho dele é largura 10,5 por 17,5. Um pouquinho diferente desse, do primeiro internacional.
Ele tem uma bordinha superior, mas também muito prático para você levar na bolsa, na mochila, às vezes num bolso, dependendo da sua calça, tem um bolso grandão. E tem esse aqui, que dos formatos pockets foi um dos que eu achei mais confortáveis de ler, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Ele não é tão pequenininho quanto esse aqui da LM Pocket, mas ele também não é tão grande a ponto de ser um livro comum. Ele tem aqui os seus 12,5 por 18,5. Então é um pouquinho maior. Porém, dado o tamanho da minha mão e tudo mais, eu achei melhor para segurar ele na hora de ler. Esse é um detalhe que ninguém me perguntou quando eu fui publicar meus livros, que eu fui aprendendo conforme o tempo foi passando. E aqui é um formatinho que eu peguei um certo gosto pelo fato dele ser pequenininho, de guardar na bolsa, de levar para algum lugar. Às vezes seu livro tem poucas páginas e você consegue manusear ele muito bem. Na Auditobooks eles chamam de Ultra Pocket, aqui na Antofágica eles chamam de Nano, mas é uma categoria de livro que é abaixo do Pocket. Então nós temos aqui o Penumbra, o meu livro de contos. Ele tem os seus 10 por 14. Então é bacana de ler, pequenininho, tem uma letra agradável e você consegue realmente guardar isso aqui no bolso, diferente do Pocket que às vezes não cabe. E esse aqui, ó, ele é fininho, mas tem 190 páginas, então ele fica compacto também, independente do número de páginas. Nós temos aqui esse resumo do manuscrito original das Leis do Triunfo e Sucesso do Napoleão Hill, bem pequenininho aqui, tem suas, deixa eu ver aqui, 137 páginas, curtinho, e ele é mais quadrado, ele é 10,5 por 13. Então ele foge um pouquinho do que está aqui, né? De um lado ele é menor, porém aqui na bordinha ele tem espaço. É legal para ler, mas às vezes para levar tem que pesar se vai ou não vai, se vale a pena para você ou não. E aqui temos o Nano da Antofágica, que eu adorei. Noites Brancas foi tema do nosso Clube do Livro. Se você ainda não está inscrito no Clube do Livro, vou deixar aqui o link para você poder assistir os encontros do Noite Branca. Se quiser, compre esse livro aqui da Antofágica também, que eu recomendo. É uma das edições que eu mais gostei de ler. E também, né, se você quiser ver todo o material que é feito do Clube do Livro ou do próximo Clube do Livro, pode entrar em contato. Mas vamos lá, o tamanho da Antofágica aqui, os nanos dele. 11,5 por 15,5. Ele está um pouquinho maior do que esses outros Ultra Pockets aqui, mas também fica muito confortável de você segurar ele, mesmo sendo menorzinho. Então são coisas que você tem que pesar, o que você prefere, faça o teste. Se você não tem toda essa variedade de livros, vai a algum sebo, vai a alguma livraria, pegue eles na mão, folheie, veja. A vantagem de você fazer a autopublicação do seu livro é justamente escolher o formato que você quer para a sua publicação e se sentir cada vez mais realizado. Essa também é uma das vontades que eu tive na hora de fazer essa segunda edição aqui do meu livro. E dado tudo isso, eu já tenho um livro no formato Ultra Pocket, eu tenho outro livro, essa primeira edição foi aqui no formato 14 por 21, né, que é desse aqui, mas eu tenho muita vontade de ter um Pocket, eu não tenho esse aqui na minha lista de publicações, então vou escolher aqui um formato Pocket. Se eu escolher um formato Pocket, não adianta só escolher o tamanho dele, você tem que entrar em contato com alguma gráfica e saber qual é o tamanho que eles trabalham. Porém, na hora de você fazer a diagramação do seu livro em formato Pocket, vai ser muito semelhante, precisando de alguns ajustes, independente da variação do tamanho dele. Vamos dizer que eu peguei esse aqui e quero fazer um formato Pocket daqui da LM Pocket ou então da Penguin Books lá de fora. Vou configurar o meu livro para tudo isso. Eu ainda não falei mais sobre revisão porque o revisor está para me devolver o livro e assim que ele devolver o arquivo, nós partimos para a diagramação. Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Deixe seu like, comentário se você gostou, se você gosta de algum outro formato de livro que eu não falei, se você já viu algum diferente desses e quer comentar. E também não se deixe de se inscrever. E também não deixe de se inscrever no canal para você não perder nenhuma atualização. Uma vez que eu escolhi o meu livro no formato Pocket, vou partir daqui em diante para as próximas etapas. E se você quer publicar o seu livro, republicar o seu livro ou começar a escrever o seu livro, já pensando na publicação, se eu fosse você, não perderia os próximos vídeos. Até lá!